Olá, nesse vídeo nós vamos ver as sequências numéricas. Então, nós vamos definir o que é uma sequência numérica e fazer alguns exemplos de sequências. Então, nós temos aqui uma sequência, ela vai ser uma lista de números que tem uma ordem determinada. Vou definir da seguinte forma: eu vou pegar uma função, no caso aqui eu peguei dos naturais, tirei o zero em R, onde ele vai pegar cada natural e vai levar no elemento da sequência. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro natural vai no A1, o segundo natural vai no A2, o terceiro natural vai no A3 e assim por diante. Então, a gente define uma sequência dessa forma. A notação que nós vamos usar para sequência é a seguinte: eu posso usar essa notação, dizer aqui que n é natural, ou eu posso usar ainda essa notação, com n variando de 1 até infinito, ou eu posso simplesmente usar o AN dessa forma. No caso, esse AN, que é a nossa sequência, então ele está sendo os elementos A1, A2, A3 e assim por diante, como nós definimos na tela passada, AN e assim vai. Então, essa é a nossa sequência. Vamos fazer alguns exemplos de sequências para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu peguei aqui, ó, uma sequência, no caso aqui eu peguei incluindo zero, então vai do zero até o infinito, onde o AN, a lei dessa função que a gente está descrevendo, dos naturais em R, é n ao quadrado. Então, a gente pode dizer, nós temos aqui, olha, f vai de n em R, onde cada n vai ser elevado em f de n igual a n, que no nosso caso aqui é n ao quadrado. Então, nós temos que o primeiro elemento natural que nós estamos incluindo, o zero aqui, né? O zero vai no zero ao quadrado, que é zero. O 1 vai no 1 ao quadrado, que é 1. O 2 vai no 2 ao quadrado, que é 4, e assim por diante. Então, nós temos que os elementos dessa sequência são dados assim. Eu posso dizer que AN é igual. Então, o primeiro elemento é 0, o segundo é 1, o terceiro é 4, o próximo aqui seria 9, depois 16, 25 e assim por diante. Essa é a nossa sequência. A lei dela é o n ao quadrado. Aí, o que eu fiz aqui para a gente entender isso graficamente? Eu desenhei a curva y igual a x ao quadrado, para x real. Então, a curva contínua aqui, essa curva que está em azul. Fiz somente para valores maiores do que zero, porque é só aqui que vai nos interessar. Então, eu tenho aqui essa curva em azul aqui, é y igual a x ao quadrado, x real. Eu vou, em cima da curva em azul, escrever quem são os pontos que definem a minha sequência. No caso aqui, essa sequência é n quadrado. Então, o que nós temos? Quem seria o primeiro ponto? O primeiro ponto é para n igual a zero. Para n igual a zero, dá zero. Então, seria esse ponto aqui. Depois, para n igual a 1, dá 1. Esse ponto aqui. Para n igual a 2, dá 4. E assim por diante. Então, os termos da sequência são esses pontinhos que estão em vermelho. Né? E a gente observa que esses pontos eles estão crescendo ilimitadamente, né? Indo aqui para infinito. A gente consegue observar isso somente aqui pelo gráfico. Então, nós temos esse comportamento. Essa daqui, a gente pode dizer que diverge ao infinito. A gente vai ver isso direitinho, mas só de olhar aqui já dá para ter esse sentimento, já dá para entender o que está acontecendo. Então, nós podemos dizer
que a sequência AN, vou escrever aqui, ó, AN igual a N ao quadrado, ela diverge, ali nós pegamos o N igual a zero, essa aqui é a anotação que vocês podem colocar ou não, tá, gente? Pode deixar só o N ao quadrado. Então, isso aqui diverge ao infinito. Ela está crescendo ilimitadamente. Depois a gente vai explicar melhor o que significa isso. Então, um segundo exemplo. Olha, agora eu peguei a lei como sendo 1 sobre n. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Aqui eu tirei o zero. Então, nós temos como que é construída essa sequência. É uma função que vai dos naturais, né, ou pode ser também os inteiros positivos, sem o zero aqui, em R, que vai pegar o primeiro natural, diferente de zero, e vai levar em 1 sobre 1, que é 1. O segundo vai levar em 1 sobre 2, que é meio. E assim por diante. O terceiro vai levar no 1/3. O 4 vai levar no 1/4. E assim por diante. Esses são os elementos que nós temos da sequência. Então, nós podemos dizer que a nossa sequência, vamos escrever assim, 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito, é dada pelos termos 1, meio, 1/3, 1/4 e assim por diante. 1 sobre n, né, e assim vai. Esses seriam os termos da nossa sequência. De novo, graficamente, eu de novo fiz a curva da função contínua, f de x igual a 1 sobre x. Então, essa que está em azul aqui, né, é y igual a 1 sobre x. Desenhei a curva também só para valores maiores do que zero, que é onde interessa para a gente, porque o n está começando do 1 e vai até infinito. E aí, em cima dessa curva, a gente também vai colocar o comportamento da sequência, os pontos da sequência para analisar o comportamento. Então, nós temos aqui, olha, o que nós temos? Para o 1 dá 1, então esse ponto aqui. Depois, para o 2 dá meio. No 3 dá 1/3 e continuaria desse jeito, né? Pontos aqui sobre essa curva em azul. E o que a gente está observando aqui, olha, é que esses pontos estão convergindo para zero, né? O eixo X aqui, no caso, é uma assíntota horizontal. Então, esses pontos vermelhos, a função em azul, ela converge para zero, então, quando o x tende a infinito, e os pontos que estão sobre ela também vão para zero quando o n tende a infinito. Então, o que nós dizemos com relação ao comportamento dessa sequência é que ela converge, e no caso aqui ela converge para zero. É isso que nós temos. Então, nós podemos dizer que essa sequência, aqui, 1 sobre n, converge, no caso aqui, ela converge para zero. Então, nós vimos no exemplo passado uma que crescia ilimitadamente, agora uma que está tendendo para um valor, no caso aqui é o zero. Agora a gente vai fazer um outro exemplo, que é um pouquinho diferente. Então, o que nós temos aqui, olha, eu peguei agora menos 1 elevado a n, esse n natural. Então, o que vai acontecer com essa sequência? Vamos construir. A gente tem a função. Aqui começa do zero, né? Vou colocar n até r. Então, o zero vai me levar menos 1 elevado a zero dá 1. Depois, o 1 vai no menos 1. O 2 vai no 1. O 3 vai no menos 1 e assim por diante. A gente está vendo que quando for par, vai dar 1. Quando for ímpar, dá menos 1. Né? A nossa sequência ela oscila entre 1 e menos 1. O que nós podemos dizer aqui, então, a respeito dessa sequência? Olha, vamos só colocar aqui a n, com n variando de zero até infinito, que vai ser menos 1
elevado a n, com n, vou seguir a mesma notação que eu fiz aqui, né? Então, com n também variando de zero até infinito, vai ser igual, então vai ser, o primeiro termo é 1, o segundo é menos 1, o terceiro é 1, menos 1 e assim por diante. Menos 1 elevado a n e vai embora. Então, essa é a nossa sequência. Graficamente, ela vai ficar assim. Então, o zero aqui vai dar 1. A gente tem aqui, ó, esse pontinho da sequência. Depois, o 1 dá menos 1, vai ser esse ponto aqui. O 2 vai dar 1. O 3 vai dar menos 1. O 4 vai dar 1. O 5, menos 1. E assim por diante. O que a gente observa aqui é que os pontos dessa sequência, ele oscila, né, entre menos 1 e 1. Então, não está convergindo para lugar nenhum, uma hora é 1, outra hora é menos 1, e também não está divergindo ao infinito. Ele fica ali entre 1 e menos 1. Então, essa daqui eu vou dizer só que diverge, só para diferenciar de quando ela diverge ao infinito e de quando ela diverge dessa forma, que ela fica oscilando entre valores. Então, vou dizer aqui que diverge. Vou colocar aqui embaixo. Então, essa sequência aqui, ela diverge, porque ela fica oscilando aqui entre menos 1 e 1. Então, nós temos esse comportamento. O que a gente observou, então? Analisar o comportamento da sequência no infinito é analisar o que acontece com o n quando o n tende a infinito, né? Então, isso nos remete muito a limite. Então, o que a gente vai fazer para analisar o que acontece, o comportamento da sequência no infinito, é analisar o limite do an quando o n tende a infinito. Se esse limite existir e for L, a gente vai dizer que a sequência converge para esse valor de L, que é o caso do segundo exemplo que nós temos aqui, né? O limite aqui, se você for fazer, olha, o limite de AN, que é o limite de 1 sobre n quando n tende a infinito, esse limite é zero. Então, o limite existe é zero. A gente diz que essa sequência 1 sobre n, com a n 1 sobre n, ela converge para zero. Então, é esse caso que nós temos. E caso contrário, a gente vai dizer que ela diverge. Aí, quando ela diverge, ela pode tanto oscilar entre valores, ou ela pode ir para mais infinito, ou ela pode ir para menos infinito, né? A gente diz que ela diverge. Então, o que a gente faz é analisar o limite. Naquele primeiro exemplo que nós fizemos, aqui, ó, se eu pegar aqui e fizer o limite de n ao quadrado quando n tende a infinito, né, nós temos esse n é natural, mas a gente tem infinito ao quadrado, isso aqui vai dar infinito. Então, diverge, né? O outro exemplo que nós fizemos, o terceiro, esse daqui, o que a gente pode dizer aqui? Olha, se o n for par, vou colocar aqui, ó, n par, nós temos o limite, então se o n for par, dá 1. Com n tendendo a infinito, esse limite vai dar 1. Agora, se o n for ímpar, vai ficar limite de menos 1 quando o n tende a infinito. Esse limite é menos 1. A gente sabe que se o limite existe, ele é único. Então, esse limite não existe, e então a gente diz que essa sequência, no caso, diverge. Então, basta analisar o limite e verificar o que acontece. Aí a gente vai ver que muitas propriedades que vocês já viram em limite em cálculo 1, a gente vai poder usar aqui, e algumas a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque a gente não está trabalhando em R, a gente está trabalhando com N natural, né? Ou inteiro positivo. Então, tem que tomar um certo cuidado aqui na hora de usar L'Hopital, na hora de usar o teorema do confronto. A gente vai fazer isso para a sequência, vai fazer cada um deles devagar.
Muito bem. Então, o que a gente pode tirar disso tudo é que, se eu quiser analisar, então, o que acontece com uma sequência no infinito, eu analiso o limite do AN quando n tende a infinito. E o que a gente observa é que quando isso acontece para x real, vou colocar aqui, ó, é, x real, só para ficar bem claro, a gente está analisando o limite da função, né, no caso contínuo ali, quando x tende a infinito para x real. E a gente viu que é aquela curva em azul que nós fizemos nos exemplos. Por exemplo, esse exemplo aqui, olha lá, a f de x é a curva em azul. Se a gente analisar o limite da f de x, é mais infinito. Só que esse aqui não é um bom exemplo, gente. Melhor é esse que converge, olha. Esse aqui que converge. Então, a gente tem a curva em azul e a gente está vendo que o limite de 1 sobre x para x real é zero. Então, todos os pontos que estão sobre essa curva também vão para zero, né? Então, o que que a gente pode dizer a respeito disso? Se ela converge, se o limite ali para x real é L, então ponto sobre ela também vai para L. Aqui eu posso dizer para N natural. Se eu analisar o limite para x real e for L, eu posso dizer que para N também é L. Agora, tem que tomar cuidado que se esse limite aqui não existir, não implica que em N não exista. Então, por exemplo, a gente pode pensar na função seno de πx. Então, se eu pegar aqui, olha, por exemplo, se eu pegar limite de seno de πx com x tendendo a infinito, né? Para esse x aqui real, a gente sabe que esse limite não existe. Agora, se eu pegar natural, limite de seno de πn com n tendendo a infinito, a gente sabe que seno de πn para n natural é seno de múltiplo de π. E seno de múltiplo de π é zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que limite de zero para n tendendo a infinito. E o limite da constante é a própria constante. Então, olha o que está acontecendo. O limite, na hora que eu trabalho ali com a função contínua x real, o limite não existe. Mas na hora que a gente pega, se limita aos naturais, esse limite existe e é zero. Então, só tomar cuidado com isso. Quando eu trabalhar com a função e o limite existir, eu posso concluir que a minha sequência converge para aquele valor de L ali. Agora, se eu for para R e não existir, aí eu não posso concluir nada a respeito de N, tem que resolver de outra maneira.